Oi, gente. Eu vou estar gravando uma série de vídeos resolvendo a lista 6. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo a primeira questão, tá? Vou fazer ela completa, então talvez o vídeo fique um pouco longo. Aí na lista 6 é a lista relacionada à otimização livre. Aí esse documento eu vou estar enviando no grupo da monitoria, tá? E aí a gente tem essa relação aqui de otimização livre, né? Que são as relações das matrizes. Aí depois vocês dêem uma olhada lá. Caso queiram, podem estar tirando o print, né, das anotações. E aí eu vou estar iniciando aqui a primeira questão. Lista 6, questão 1. Em cada um dos itens abaixo, encontre as condições de primeira e segunda, ou seja, a primeira ordem e a segunda ordem. Aí, qual a conclusão? Quando ele pergunta assim, qual a conclusão, ele quer saber se é um ponto de máximo ou de mínimo. Que é para isso que serve essa relação aqui, que eu vou estar mandando para vocês no grupo da monitoria. Beleza? Então vamos lá. O item A, ele quer as condições de primeira e de segunda ordem e dizer se é um máximo ou é um mínimo. Então a primeira coisa a se fazer é a derivada parcial. Fazer a derivada primeiro, o fx e o fy. O f de x, eu vou derivar o x na função. Então aqui eu vou derivar apenas onde tiver o x. Então eu tenho o x aqui e aqui. Eu vou fazer a derivada só dessas duas. Fica 2x mais y. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o f do y. Eu vou derivar o y na função. A gente tem y aqui e aqui. Então eu vou derivar só o y. Que aí a derivada fica x mais 4y. Fiz a derivada primeira igual a zero. Sempre depois que vocês fizerem a derivada primeira, igual a zero. E aí aqui, se vocês observarem, a gente tem um sistema, né? Dois x mais y igual a zero. X mais 4y igual a zero. Certo? E aí, basta a gente resolver o sistema para achar os valores de x e de y. Nesse caso aqui, eu vou estar multiplicando a de baixo por 2, menos 2, né, no caso. Lembrando, para quem não lembra como se resolve um sistema, a gente tem o x e o y, né? Então eu tenho que escolher eliminar um dos dois. Nesse caso, eu vou estar eliminando o x, certo? Como aqui em cima eu tenho 2x, para mim poder cortar com o de baixo, preciso ter menos 2x. Então eu vou multiplicar de baixo por menos 2. Aí fica 2x mais y igual a zero. É menos 2x menos 8y igual a zero. Certo? Eu vou multiplicar todo mundo aqui de baixo por menos 2, porque eu quero eliminar o x. E aí eu resolvo. Eu posso eliminar o 2x com 2x. E aí fica menos 8y mais y. Que fica menos 7, y é igual a zero. Ou seja, o nosso y é igual a zero. Pronto, ó, encontramos o valor de y. Para mim achar o x,
Basta substituir esse valor que a gente encontrou em uma dessas duas funções, tá? Você escolhe uma das duas e substitui. Eu vou escolher a primeira. Lembrando, tanto faz. Fica a critério seu, pode usar qualquer uma. Então, fica 2x mais o nosso y é 0, né? Então, mais 0 igual a 0. 2x igual a 0. Nosso x vai ser 0. Certo? Pronto. Encontramos os valores de x e de y. Depois que a gente fizer isso, aí agora a gente vai para a derivada segunda para dizer se esses valores que a gente encontrou é um ponto de máximo ou de mínimo. Então a gente faz a derivada segunda e a cruzada. fxx, fyy, fxy e o fyx. Ó, o fxx, eu vou derivar o x no f de x. Aí eu vou aqui no f de x e vou derivar o x novamente. Fica 2. O fyy, vou derivar o y no f de y. Ó, vou derivar o y novamente, aqui onde eu estou marcando. Fica 4. E agora a cruzada. fxy, derivar o y no f de x. Fica 1. E o x no fy. Fica 1 também. Depois que eu fizer a derivada segunda e a cruzada, aí basta montar a matriz. Aí a relação da matriz é essa, ó. É uma matriz 2 por 2. Só lembrando, eu vou estar mandando essas anotações aqui para vocês. Então, fxx, fxy, fyx e o yy. Sempre vai seguir esse padrão. Aí basta substituir esses valores na matriz. E aí eu sei se é um ponto de máximo ou de mínimo. Ó, substituindo esses valores, vai ficar 2, 1, 1 e o 4. E aí eu resolvo a matriz. Como é uma matriz 2 por 2, basta multiplicar as diagonais. 2 vezes 4, 8. E 1 vezes 1, 1. Depois que eu fiz as diagonais, aí a gente faz a determinante, né? Que é a diagonal principal. Então, diagonal principal é essa, que vem da esquerda, menos a diagonal secundária, que é essa que vem da direita. Então fica 8 menos 1. Nosso H é igual a 7. Aí, conforme a nossa notação, ó, aqui é a nossa relação dos sinais, a gente vai ter que o H maior que 0, né? Porque deu positivo. E o fxx maior que 0, a gente vai ter um mínimo. Certo? Ó. H maior que 0 e o fxx maior que 0, a gente tem um mínimo. E aí basta identificar. Fez isso, tá feito
Tá feito o item A. Essa é a resposta do item A. Agora a gente vai para o item B. O item B é do mesmo jeito. Primeiro passo. Fazer a derivada primeira. Então, o fx e o fy. O fx derivou ao x, né? Então, fica menos 2x mais 6. E o fy, vou derivar o y. Então, fica menos 2y mais 2. Fiz a derivada primeira, igual a zero. Aqui, se vocês observarem, dá pra gente achar os valores de x e y direto, né? Ó. Aqui em cima, o nosso x vai ser 6 dividido por 2, né? Ou seja, o x é 3. E aqui embaixo, o y vai ser 2 dividido para 2. Ou seja, o nosso y é 1. Certo? Pronto, ó. A gente faz a derivada primeira, igual a zero, resolve para encontrar os valores de x e de y. Depois que eu encontrei os valores, aí eu vou fazer a derivada segunda para saber se é o máximo ou o mínimo. Ou seja, o fxx, yy, o xy e o yx. Sempre a gente faz a derivada segunda e a cruzada. O fxx, eu vou derivar o x de novo no f de x. Fica menos 2. O y, vou derivar o y novamente no fy, que fica menos 2 também. O xy, vou derivar o y no f de x, né? Aqui. Só que a gente não tem y, então vai ser 0. E o fyx, vou derivar o x no fy. Só que aqui no fy, a gente não tem x. Então a derivada vai ser 0. Depois que eu fizer isso, jogar na matriz. Aí a matriz sempre vai ser esse padrão aqui, ó. fxx, fyx, xy e o yy, certo? Sempre vai ser esse padrão. Aí montando na nossa matriz, né? Que é essa. Vou substituir. Fica menos 2, 0, 0 e o menos 2. Depois que eu montei a matriz, é só resolver matriz normal, né? Como é uma matriz 2 por 2, basta multiplicar as diagonais. Ó. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. E 0 vezes 0 dá 0. Aí faz a diagonal principal, né? Lembrando, é essa aqui que eu tô marcando, a principal. Menos a secundária. Então fica 4 menos 0. Nosso H vai ser igual a 4. Aí novamente, conforme a nossa relação, né? Depois vocês dêem uma olhada. A gente vai ter que H maior que 0 e o fxx menor que 0 é um máximo. E
E aí essa é a resposta do nosso item B. Aí o item C é do mesmo jeito. Sempre é esse o padrão. Faz a derivada primeira, acha os valores de x e de y, depois faz a segunda, monta a matriz e diz se é o máximo ou é o mínimo. Sempre otimização livre segue esse padrão. Agora vamos lá, o item C. Primeiro passo, fazer a derivada primeira, né? Então, fx ou f de y. O fx, eu vou derivar o x aqui na função. Então, fica 2y menos 10x mais 4. E o fy, a mesma coisa. Fica, eu vou derivar o y na função, né? Agora eu vou derivar o y. Então fica 2x menos 4y menos 4. Tá? Fiz a derivada igual a zero. Aqui novamente, se vocês observarem, a gente tem um sistema. Ó, eu vou só reorganizar os termos para ficar mais fácil de visualizar. Menos 10x mais 2y vai ser igual a menos 4, certo? Eu passei o 4 para o outro lado do sinal. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para de baixo. Vou passar o 4 para o outro lado. Fica 2x menos 4y é igual a 4. Montou o sistema, é só resolver. No caso, você pode escolher eliminar o x ou o y, né? Fica a seu critério. Dessa vez eu vou eliminar o y. Então eu vou multiplicar essa de cima por 2. Certo? Porque eu quero eliminar o y, né? Como aqui é menos 4y, e aqui é 2y, multiplica por 2 que eu posso cortar os y. E aí multiplicando, fica menos 20x mais 4y é igual a menos 8. E a de baixo eu repito. Não, aí agora é só resolver normal. Né, ó? Posso cortar o y. Aí fica menos 20x com 2 fica menos 18x. Vai ser igual a menos 4. Então o nosso x vai ser 4 dividido para 18. E vai ser igual a... Dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 2. Que aí fica 2 sobre 9. Encontramos o valor de x. Aí basta substituir esse valor que a gente encontrou e uma dessas duas para achar o y. Eu vou substituir nessa de baixo, tá? Tanto faz, você pode escolher qualquer uma. Aí substituindo o valor de x nessa função, vai ter 2 vezes 2 sobre 9 menos 4y é igual a 4. Aí resolve normal. Aqui a gente tem que menos 4y vai ser igual a 4
menos 4 sobre 9. Certo? E aí a gente pode estar fazendo... Aqui, se vocês observarem, a gente tem uma subtração de fração com base diferente. Aí você pode estar resolvendo do jeito que você achar melhor, né? O MMC e tal. Eu gosto de usar o método da borboleta. Que aí eu multiplico. Aqui é como se tivesse um 1, né? Então fica 9 vezes 1. Fica 9. Aí 9 vezes 4 dá 36. Menos 4, né? 1 vezes o 4 fica 4. Então aqui a gente vai ter que o 4y é igual a 32 sobre 9. E aí é só fazer uma regrinha de 3, ó. Multiplica cruzado. Vai ficar menos 36y é igual a 32. Então o y vai ser igual a 32 dividido por 36. Aí dá para simplificar por 4. Nosso y vai ser igual a 8 sobre 9. 32 dividido por 4. Isso. Aí não pode se esquecer que tem um sinal de menos, né? Então fica menos 8 sobre 9. Certo? Encontramos os valores de x e de y. Aí a gente vai para a segunda parte, que é montar a matriz. Só colocar isso um pouco mais para cima para liberar espaço. E aí a gente vai montar a nossa matriz. fxx, fyy, fxy e o yx. fxx, vou derivar o x no f de x de novo. Então é menos 10. O y no f de y, menos 4. A cruzada agora, o y no f de x, dá 2. E o x no f de y, que é 2 também. Aí, novamente, é o mesmo padrão da matriz, ó. Esse padrão aqui. Então fica... O h vai ser igual menos 10, 2, 2, menos 4. Novamente a gente tem uma matriz 2 por 2. Então basta multiplicar as diagonais. 10 vezes 4, 40. 2 vezes 2, 4. E aí o h vai ser a diagonal principal, né? Ó, diagonal principal, que é 40, menos a secundária. Então 40 menos 4. Nosso h vai ser igual a 36. Ou seja, h maior que 0
fxx menor que zero, a gente tem um máximo. Certo? E aí essa é a resposta do item C. Beleza? Do mesmo jeito, ó, faz a derivada primeira igual a zero. Aí monta o sisteminha, né? Resolve o sistema. Acha o valor do x. Substitui na função, encontra o y. Depois faz a derivada segunda, monta a matriz e diz se é o máximo ou é o mínimo. Certo?